Fala galera, tudo bem? Aqui é o Edu Rocha. Estamos começando mais um Bigodecast, tá? O Bigodecast vai trazer hoje uma convidada muito especial. Caroline, ela é uma barbeira muito massa e o papo vai ser muito legal, tá certo? Ela tem uma formação como cabeleireira há 17 anos, foi formada em visagismo, em terapia capilar, tá certo? E a sua faculdade foi essa, tá? É paulista de São Paulo, beleza? E tem uma história muito boa para agregar aqui. Ela é barbeira e educadora. A sua missão é transformar vidas. Ela quer transformar vidas. Como é que ela transforma? Barbeiros. Transformando, fazendo esses barbeiros. E aí ela tem workshop, tem cursos práticos. E ela também tem uma história muito bacana. Tá certo? E aí, Caroline, muito bem-vinda para o nosso Bigodecast. Muito incrível, muito importante para mim estar fazendo parte aí desse projeto que eu conheci nos seus sonhos, né? Quando a gente conversava, você sempre também nessa garra, querendo educar, fazer projetos incríveis, sempre conversando comigo e falou: não, um dia ainda eu vou te convidar para estar por aqui. E então eu estou muito feliz aí pela essa oportunidade de estar aqui com você, de estar no seu programa. E isso faz a gente realmente querer sempre acreditar nos nossos sonhos, né? Que às vezes demora um pouquinho, mas a nada melhor que estar aqui com você nessa realização de projeto seu. Parabéns, Edu. Beleza, obrigado. E me diga uma coisa, você está em Curitiba, quantos graus está aí agora, nesse momento? Ó, eu já vou até espirrar, desculpa. Faz Foi parte. bem na hora. Massa. A gente, o frio chegou aqui atrasado, né? Nós estamos aqui com 7 graus a 10, se eu não me engano, durante a tarde. À noite a temperatura está caindo aí nos 2 graus. Então, assim, o frio está intenso por aqui. Ah, legal. Pode ficar à vontade. Na hora que quiser também, a gente sabe que nesse momento frio, pode ficar à vontade aí, tá certo? Mas vamos lá. Quando a gente se conheceu, a gente bateu um mau papo, a gente veio batendo papo na pandemia, sempre trocando umas ideias, né? Você daí e eu daqui, né? A gente trocando as ideias. Uhum. O meu projeto ainda é trazer você para Natal. A gente vai conseguir alguns Obrigada. patrocinadores no futuro para trazer você para Natal. Mas vamos lá, eu quero um pouquinho da sua história. Vamos ver, como foi que começou tudo? Me fale sobre o jogo de bola, porque o jogo de bola levou a outro canto. Me fale aí, como foi que começou isso? Na verdade, a minha história começou com 15 para 16 anos já, onde eu iniciei, jogava bola, jogava futebol, e naquela época eu queria só jogar bola de domingo a domingo, eu estava sempre procurando um tempo para jogar bola. E nisso minha mãe viu que estava ficando muito sério, porque começou a vir os campeonatos, as viagens, né, entre um bairro e outro, depois foi cidade e outra. E aí minha mãe começou a pegar no meu pé e eu falei, cheguei chateada, né, no treino ali de futebol, falando que eu precisava fazer alguma coisa e que minha mãe estava pegando muito no pé, porque eu não estava mais presente nas festas em família, não estava mais tão presente com eles. E eu Sim, era nova, né, para sim. 15 para 16 anos, e aí eu cheguei no treino falando o ocorrido e uma das garotas falou para mim ir trabalhar com o pai, com o irmão, que o Hum, irmão tinha acabado de pegar um salão de beleza muito grande na cidade e que se eu não queria ser auxiliar. Levei um isso. susto na hora, né? Falei assim, ué, auxiliar de cabeleireiro, eu não sei nada sobre cabelo. E ela falou assim: ah, é uma profissão onde você vai estar sempre aprendendo e nisso ganhar um dinheirinho extra. Quando falou na questão de dinheiro, Hum. receber já ali com 15, 16 anos, e aí eu fui. E isso foi em Eu São Paulo, Carol? em São Ou Paulo. foi em São Paulo? Porque você é É, paulista, né? eu sou paulista, faz 4 anos que eu estou aqui em Curitiba, e exatamente há 4 anos, quando eu vim para Curitiba, que eu comecei a me tornar barbeira mesmo, né. Antes Ah, eu era cabeleireira, né, sim, sempre trabalhei na área como cabeleireira, sim. e comecei a educação na área feminina, em Beleza. cortes femininos. Pronto, nós vamos chegar aí, beleza. Vamos Então chegar. lá, esse, então, então você começou lá e quando você começou como auxiliar lá,
né, de nesse cabeleireiro. salão de cabeleireira, né? Começou nesse. E Aham. aí você foi desenvolvendo já um gosto por isso aí? Então, na verdade, na época, eu recebia R$ 100 por mês, porque me Certo. falavam que eu estava aprendendo uma profissão. Isso. Então, R$ 100 naquela época para mim, também com 16 anos, já era muito dinheiro. Você lembra o ano? 2007, se eu não me engano. 2007, certo, beleza. 2007, 2008, por ali. Isso, Eh, e aí eu comecei a aprender as coisas básicas num salão, como cuidar do estoque, varrer o chão, isso. olhar o estoque, servir café para as clientes. Eu tive muita sorte, porque eu entrei num salão que já era de padrão alto. Ah, entendi. Já era Então, um padrão bem já era elevado. e eu me senti, assim, muito perdida, mas também, eu agradeço muito aos meus mentores, né, na época, os cabeleireiros. Eles me ensinaram muita coisa, tipo, que eu tinha que aprender a falar, a me comportar, a me vestir, me deram uniforme, né, que eu não tinha na época, roupa, Sim, tênis. Então era um mundo de beleza, assim, que era tudo muito novo para mim. E aí eu beleza. comecei a aprender do zero mesmo, assim, Ah, legal. só estando ali, estando ali no ambiente, né, ainda Isso. não comecei, assim, logo de cara a pegar nos cabelos. Ah, com certeza. Carol, e você me falou uma coisa interessante que eu acho muito relevante, é varrer os cabelos. Varrer os cabelos, ele tem algo bem peculiar dele. Por quê? Porque quando você varre os cabelos, ali foi aonde já foi ganhado, por assim dizer, o dinheiro. Sim, é Então tem um verdade, valor tão grande quanto cortar, porque ali é o serviço está verdade, executado, entendeu? Então varrer, e aí você estava ali no meio, porque no meio você também aprende. Né? Você no exatamente, meio você aprende. É ali onde você desenvolveu toda a sua arte para você chegar na profissional que você é. Mas vamos lá, exatamente. não é legal? Mas me diga uma coisa, qual era a parte que você mais gostava? Quando foi que você entrou na primeira escola para estudar? A estudar na Ah, primeira escola? a primeira aula, assim, eu falo que foi tudo muito rápido e só Hum, hoje que eu tenho essa noção, o quanto eu entrei muito rápido nessa profissão. Porque quando eu tinha, 17 para 18 anos, acho que no mesmo ano que estava para eu fazer 18 anos, veio uma oportunidade que um dos cabeleireiros, ele comprou um outro espaço e ele ia precisar de profissional. E ele via que eu estava sempre em busca de aprendizado e eu estava já querendo fazer um curso. E ele pegou e chegou em mim e falou assim: Carol, ouvi dizer que você está querendo fazer um curso de cabeleireiro para você se formalizar mais, aprender a cortar. Aí eu falei: sim, é verdade. Aí ele falou assim: ó, é que eu tô com outro salão, você vai ter aí uns 8 meses, é ao mesmo tempo que vai dar tudo certo, né, no salão, até arrumar, até ficar tudo pronto. E aí eu queria que você entrasse num curso para você já vir com essa força, sabendo que você já ia ter um emprego como cabeleireira. E aí eu falei, fiquei assim, meio espantada, e eu aceitei o desafio. Então, com 18 anos, eu já virei profissional. aham, tudo muito Então, novo, né, para você, né, Carol? a minha primeira formação foi no Fernando Alves, né, que naquela época era uma das escolas únicas, né, ali de formação de cabeleireiro, no centro de São Paulo. Sim, E é aonde eu comecei o primeiro curso de corte de cabelo, como certo. cabeleireira. Beleza. E Fernando Alves, nada mais, nada menos, ele vem lá de De Londres, trás. né? Vem lá de É, Londres, né? sim, Vital sim. Samsung, né? Exatamente. O Fernando Alves, ele foi a primeira escola a chegar no Brasil com Uhum. as técnicas de Vidal Sassoon. A gente treinava tudo em boneca, todas as linhas, todos os cortes, tudo em boneca. Ele foi a primeira escola a trazer uma boneca de cabelo para o Brasil. Isso. Então a história é bem bacana também do Fernando Alves. Legal. E é interessante que quando a gente fala nas academias fora do Brasil, principalmente a Europa, a gente fala de academias que eles levam muito a sério. Eles levam muito a sério. As Exatamente. academias lá levam muito a sério, né? Que é onde tem todos os Exatamente. cursos, tanto de Tony Guy, como ele, e outros lá, né, que tem. Então todos eles levam muito a sério, é muito bacana, viu? Então você teve uma formação muito bacana, por isso que você é um profissional que você é, viu, Carol? Beleza? Obrigada. Beleza. Mas vamos lá. Mas você gostava. Qual era a parte que você mais desenrolava, por assim dizer? O que é que você gostava? É que você. Então, logo
logo de início, assim, eu falo que foi amor, assim, à primeira vista em cortes, Certo. porque os donos do salão onde eu trabalhava, eles foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que ia viajar com muita frequência para fora do país. Então, assim, eu sou de uma classe baixa, né, e Hum. então, sempre quando eu voltava para casa, minha mãe sempre falava para mim: "É, você fica trabalhando com esse pessoal rico aí, não esquece que você vai voltar para sua casa aqui que só tem 2 cômodos, Hum. eu não quero você com manias não, porque você não é rica". Então, minha mãe teve um papel muito importante de sempre me trazer para a realidade. E os donos do salão sempre ia para fora, para a Europa, e eles traziam apostilas, e antes era aqueles CDs, né, os Hum. CDs de cortes. Então eles traziam e eu pegava o CD e ficava assistindo lá no salão mesmo, e olhando aqueles desenhos de corte. E aí quando eu via eles cortando o cabelo, eu comecei a assimilar que tudo que eles estavam fazendo era o que estava dentro do CD e dentro das apostilas. Certo. E aí eu ficava admirada como eles conseguiam cortar o cabelo das clientes com tanta técnica. E Isso. aí foi amor à primeira vista, assim. Então eu comecei já a se apaixonar, que tinha toda uma técnica por trás de cortar cabelo. E Interessante. aí Beleza, pode complementar, por favor. não, então, aí foi esse amor, meu primeiro amor mesmo, assim, foi em técnicas, né, de Técnica, corte de isso, cabelo. exatamente. Então você sedenta pelo conhecimento, você foi enveredando logo no caminho, bacana. De corte. É interessante que tu falou esse negócio aí, parece que eu tô ouvindo a minha mãe, né? Porque eu tentava ser diferente, né, do pessoal da comunidade lá onde eu morava, no Ceará. E minha mãe dizia a mesma coisa: esse menino quer ser rico. Não é porque ser rico, é porque você tem que procurar algo que possa agregar você. Então eu sempre procurei Exatamente. algo que pudesse me agregar, né? Porque você tem que procurar. Foi o que você procurou também, né? Muito bacana. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não te apresentei. O Chiquinho da Tesoura. Tem o Chiquinho da Tesoura aqui, olha. O cara super estiloso. Olha só o estilo do cara. O cara tá aqui, ó. Chiquinho da Tesoura. É um cara que ele tá aí conosco aí, tá compondo a mesa aqui, ó. Sim, e aí que muito legal o cenário. Aham. Isso, exatamente. Ele, então, quando você fala com ele, ele faz só, beleza. Tipo assim, concordando, sabe? Mas ele não é de muito papo, não. Mas está compondo a mesa aí. Muito bem, Carol. Carol, mas você também gostava da parte da maquiagem quando você trabalhava lá Ah, sim, com é. o É que Fernando assim Alves, né? isso. É que assim, eu sempre dava muito ouvidos aos cabeleireiros que trabalhavam comigo, porque eles para mim, assim, era surreal, né, conhecer a história deles e ver o quanto eles viajavam para fora, o quanto de dinheiro eles ganhavam. E eles sempre falavam para mim: "Um bom cabeleireiro tem que saber de tudo um pouco, mas alguma coisa você sempre vai ter que fazer com muita excelência". Então, era épocas, né, às vezes tinha época, assim, igual final de ano, era muita noiva, muita debutante, tinha muita maquiagem, muito cabelo preso. Então eu lá ia eu estudar maquiagem, cabelos presos, então eu fui me dedicando cada vez mais para esses nichos, né. Sim. Então eu acabei também tendo um pouco de destaque, em fazer noivas, então eu sempre fazia maquiagens também e noiva, assim. Então eu sempre estava buscando o que estava em alta. Isso, mas você estava certa, viu? E aí me fale, nessa parte aí, depois teve uma oportunidade de trabalhar em cruzeiros. Me fale aí. Fale desse cruzeiro aí, por gentileza. A parte do cruzeiro, assim, minha mãe sempre fala que eu preciso escrever um livro, né, porque Ah, assim, com certeza. porque foi a minha primeira profissão com 15 para 16 anos, e eu sempre estive dentro da área da beleza. Então uma vez eu estava atendendo uma cliente e uma cliente falou assim: "Ai, Carol, eu tô precisando de cabeleireira, você podia me indicar?". E aí eu falei para ela assim: "Ah, o que seria, né, para trabalhar no quê?". Aí ela pegou e falou assim: "Ah, é para trabalhar num cruzeiro". Aí eu falei: "Num cruzeiro? Como assim cruzeiro?". Aí ela falou assim: "Ah, sabe aqueles navio grande Uhum. que as pessoas vão passear?". Eu falei: "Sei". Ela falou: "Então, eu trabalho numa agência e a gente está recrutando cabeleireiros". Aí eu peguei e falei: "Olha eu aqui". Eu quero embarcar nessa. Aham. E aí eu tive essa oportunidade de fazer um cruzeiro, só que eu não me adaptei, não Sim. curti muito, eu fiquei só 3 meses em alto mar,
fazendo atendimento na parte do navio, né, que era o salão de cabeleireiro. Então, eu embarquei no Rio de Janeiro, fiquei em alto mar 3 meses, em uma das maiores companhias, aquáticas, né, que é a Costa. Certo. Costa E Vitória, se eu não me engano? Costa isso, exatamente, Costa Vitória. E foi um aprendizado muito incrível, foi muito incrível, assim, foi bem Quando bacana. Mas eu e não me adaptei porque hum, a gente não trabalha muito, a gente é, trabalha mais atendendo os próprios tripulantes, né, que estão sim. trabalhando, e os cabelos tudo bagunçado dos clientes que voltam do mar querendo hidratar o cabelo ou fazer escova. Sim. Ou na noite de gala do capitão, né, que a gente fazia penteado e fazia maquiagem. Então era um trabalho assim sossegado, mas eu queria movimento, na Queria verdade. movimento. Aí volta para a terra, e aí Aí começa todo um projeto novo, e aí quando é que no começa? Começa a fazer o quê? Quando volta? Então, aí quando eu voltei, eu peguei um salão, né? Logo de cara, assim, eu peguei um salão para trabalhar. Só que assim, nessa época eu estava com 19 anos ainda. E aí eu arrendei um salão, foi super bacana. Arrendei um salão, fiquei 8 meses com esse salão arrendado. Tive uma proposta de uma cliente para aumentar o salão, ir para um salão maior. E aí eu fui para um salão maior e também, levantei o salão todo, fiquei só 1 ano e saí. Eu fui para Ah, trabalhar mais para o centro de São Paulo, porque quando eu arrendei, eu não tinha muito, como que fala, muita organização com dinheiro, não entendi. entendia muito a parte administrativa. Você não tinha dois bolsos Não, nessa eu não época, né? tinha eu não tinha essa parte de administrativa muito Estativa, bem, né. Eu isso. era uma artista, só conseguia fazer a parte artística ali, né, de atendimento. E estava ficando muito pesado para mim fazer o atendimento e final de dia fechar caixa, cuidar de funcionários. Eu tinha 16 funcionários e era muita responsabilidade, era muito trabalho, assim, eu não estava gostando muito. É, E aí eu deixei tudo com a minha sócia, peguei a minha parte e fui trabalhar mais para o centro de São Paulo. certo. Era onde esse salão que você montou na época? É em Osasco, na no Osasco, no né? no bairro mesmo que eu trabalhava. Aham. É, legal. Beleza, Carol? Esse papo aqui é com Carol, viu? Carol Barber, entendeu? E aí nós temos alguns parceiros nossos, que é a Casa do Barbeiro RN, que é nosso parceiro. Também Que temos a legal. Crescitrate, que é nosso parceiro também, tá? A Crescitrate Nordeste, ela também é um dos nossos parceiros aqui, tá? E tem o apoio deles aqui para a gente fazer esse podcast tão bacana e aqui trazer um bom papo aqui com Carol, tá certo, pessoal? Beleza? E aí, Carol, a gente vai falando sobre outras coisas que outra coisa que você também tem, que eu achei muito bacana, foi algumas entrevistas na mídia, né? Você deu algumas entrevistas naquela época lá e tal. Inclusive, você também, eu lembro que você também cuidou das bailarinas do Faustão, é isso Faustão. mesmo? Eu tenho, quando eu fui para São Paulo, né, É, abandonei essa minha parte, eu fui para São Paulo e eu comecei a trabalhar aonde eu iniciei, né, eu trabalhei num salão e dentro desse salão eu tive contato de novo com o Fernando Alves, certo. e eu fui trabalhar dentro da escola do Fernando Alves. Quando eu cheguei para trabalhar no Fernando Alves, foi um sonho para mim, né, eu estava trabalhando numa das melhores escolas de São Paulo, e o Fernando Alves, ele tem a família inteira dentro da área de beleza. Então, assim, o filho é diretor técnico de grandes marcas de produto, a filha é uma das maiores coloristas, né, a Wanda Alves, Hum, e tem outra filha em Brasília que também tem escola lá. Então eu estava nesse mundo paralelo, assim, que eu achei incrível, porque eles faziam as feiras, né, as grandes feiras de São Paulo, a Beauty, grandes feiras, assim, eles Fashion Week. começaram comecei com eles a ir para feiras. Hum, Então a gente ia muito para Hair Brasil, hum. participação na Beauty e participação dentro da São Paulo Fashion Week. Fashion Week, Então certo.
Isso, aí foi quando eu comecei a estar dentro dos bastidores, arrumar modelo, arrumar cor, para tirar foto. A gente fez participação em revista Cabelos e Companhia, a gente fez, na Viva Beleza. Então eu comecei a trabalhar essa parte de auxiliar eles dentro de grandes eventos em São Paulo. E aí foi quando eu me despertei e eu falei: "Eu quero isso, né, também quero estar no palco um dia, quero que as Isso, pessoas estejam me assistindo". isso. E aí eu comecei a me vender para grandes marcas, então eu trabalhei para grandes marcas e eles falaram um dia eu recebi um telefonema, da Nilce Dulce, é uma marca de produto bem bacana, que falou assim: "Ó, me falaram que você faz esse tipo de trabalho de palco, a gente está indo para Brasília, participar não, é Goiânia, foi em Hum. Goiânia. A gente está indo para Goiânia e eu estou precisando de alguém para fazer palco, para cortar cabelo, para fazer os produtos, né, ajudar a gente na venda". Eu falei: "Não, eu vou, eu faço", não fazia nada. Eu falei: "Não, sou eu mesmo, tal, meu cachê é Isso. tanto". E Mas aí legal eu isso de você, viu? Legal, eu desenvoltura. sempre tem aquela frase, né, tipo, quando te convidarem para alguma coisa, aceite e Isso, depois você corre atrás para saber como faz. exatamente. E aí foi minha primeira oportunidade de estar no palco, em Goiânia, e eu lembro até hoje que quando eu cheguei em Goiânia, cheguei na feira, nos bastidores, assim, caiu a ficha, eu olhei aquele palco, assim, eu falei assim: "Mas, cara, o que que eu vou fazer no palco, né, eu não preparei nada, foi tudo muito rápido". Aí eu fiquei, assim, orando, pedindo um direcionamento para Deus, e aí foi quando ele falou eu senti, né: "Ué, faz o que você sabe, ensina", né, porque eu já estava dando aula dentro da escola, estava com eles dentro dos bastidores, e aí eu falei assim: "Ah, vou dar aula". Uhum. E aí eu subi no palco, comecei a chamar as pessoas para cortar cabelo, e só que eu comecei a ensinar como que eu estava cortando aquele cabelo, e foi assim, foi o stand mais cheio da feira, o dono da feira me chamou para ir para o palco principal, todo mundo queria cortar cabelo comigo. E Legal. aí foi quando eu falei: "É isso que eu quero fazer para a vida toda", e aí Ah, não parei mais. massa E demais. Muito aí eu massa. fiz 14 aí com o feminino, com essa marca eu fiquei uns 2 anos trabalhando, aí eu acabei fazendo 14 estados, viajei em todas as feiras, sempre no palco cortando cabelos femininos, e depois eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com o filho do Fernando Alves, que é o Fernandinho. Sim. Porque, assim, eu tô contando tudo isso, Não, Ney, legal, é porque massa, é não, massa. é que você faz eu recordar também, faz tempo que eu não penso, mas, assim, é que você falou, que eu já trabalhei com alguns famosos, já fiz Isso, bailarina do Faustão, já dei algumas entrevistas. E aí eu preciso contar esse começo para isso. vocês entenderem como eu cheguei. Porque assim que eu comecei a trabalhar em feiras, eu Hum, comecei a ser vistas e eu comecei a estar no palco com as pessoas que eu era fã, né. Eu sim. era fã de naquela época era o Rodrigo Sintra, Rodrigo Sintra. tinha os Rodrigo Della irmãos Lastra, você chegou até estar com tinha ele? exatamente, tinha os irmãos O, De La Edson, Lastra. o Edson Freitas chegou Conheço todos, eu chegou a... conheço todos, É. assim, hoje são meus amigos de trabalho. Então, todos esse pessoal, né, tinha também o Robson Trindade, Hum. tem o da noiva lá, é que agora a O, gente vai o puxando assim na Celso cabelo, Camura, né. você chegou Celso Camura, trabalhei com ele na chegou a equipe trabalhar com ele? dele, trabalhei na equipe dele na São Paulo Fashion Week, Fashion tenho Week, sim. foto com ele e tudo. Então eu comecei, por acaso, a entrar nesse mundo quando eu Sim. comecei a trabalhar com o Fernando Alves, Uhum. o filho. O filho me contratou, e aí foi mais 2 anos, trabalhando com marcas internacionais. Eu Sim. virei técnica, a primeira técnica do Brasil, e aí foi quando eu fui novamente, só que agora eu estava à frente, né, então eu comecei a gente fez Globo, aí a gente fez, a gente ia demonstrar os produtos, e aí foi quando eu fiz as bailarinas do Faustão, Sim. apresentando os produtos que elas iam usar, e aí eu fiz bandeirantes também, comecei a estar dentro dos coisas. O pessoal às vezes me cobra, né, eu tenho muita foto, É, mas pois eu é. preciso começar a postar essas Pois fotos. é, exatamente. Você estava ali com os globais, né?
né? Afinal de Exato, contas, sempre você no estava ali com os celular. globais, estava ali com o pessoal, tem algumas fotos suas. E aí pode contar aí um pouquinho como foi essas fotos, né? Lá, nessa Então, época. assim, é que hoje em dia tudo as pessoas querem fotos hoje. Naquela época a gente não ligava tanto assim, né, não Isso. tinha esses celulares, de alta tecnologia, a gente não só existia o Facebook, né, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada. Exatamente. Então a gente estava vivendo aquele momento e não ligava muito para fazer vídeo, fotos. Eu, pelo menos, não tinha essa. O pessoal fica até pensando, né? Isso foi quase 10 anos atrás. Eu tô com 34 anos agora, com essa carinha de 20. Pois é, por causa do seu sorriso, meninas, esse sorriso carismático. Obrigada. Então, a minha profissão começou a crescer um pouco aí, nessa parte. Atendi alguns famosos também, algumas celebridades, né, como Cléo Pires, Sim. eh, eu esqueço o nome dos É, globais agora, né, que é mas tem um tanta monte de gente. globais que eu vi, algumas fotos suas com eles e tal. Tenho bastante foto com alguns deles, e aí é isso, comecei a trabalhar mostrando a minha imagem um Ah, pouco legal. mais. Talentosa do jeito que você é. Agora também, ó, tudo na vida é uma base, né? Tudo na Sim, vida é uma base. Você teve uma base muito boa, né? Porque Fernando Alves, ele foi muito importante na sua vida, porque toda essa base que você tem aí hoje, começou tudo lá no salão lá. E essa base exatamente. fez com que você fosse a profissional que você é hoje, né? Teve algumas mudanças, a gente vai ver aqui que houve algumas mudanças, né? Mas nessas mudanças, você também está saindo muito bem. E isso é muito importante, Obrigada. né? Não é verdade? E me fale sobre o congresso que você foi na Colômbia. Me fale aí. Ah, na Colômbia também. Na Colômbia foi quando eu estava com o Fernando Alves, a gente trabalhava com a Sexy Hair, e Hum, aí a gente fez um congresso na Colômbia, durante 7 dias. Foi muito incrível, porque tinha pessoas da América Latina inteiro, de vários países, e foi uma experiência, assim, de um grande evento. Foi um grande evento que a gente convidou, foi um educador de cada país dar aula para os cabeleireiros dos países da América Latina. E eu era uma das educadoras, das técnicas, onde a gente apresentou o produto, a gente apresentou modelo, a gente apresentou penteados. Então foi bem bacana também. Eu já estive em 4 países, né, dando cursos também. olha que legal. Qual foi os países que você esteve? Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru. Peru. Peru, legal. Massa demais, viu? É legal. A gente só. Interessante que a sua história é bem interessante. É como foi sua mãe que falou que você tinha que escrever um Minha mãe, livro? Pronto, exatamente. Comece a projetar. Eu escrevi. Eu olha escrevi. só que Escrevi. maravilha. Escrevi ele. Se chama Do Menino Jornaleiro ao Barbeiro Old School. Porque eu era Oh, jornaleiro do barbeiro. Eu vendia olha jornal pro só, barbeiro. E aí eu aprendi a profissão só olhando. Do jeito que você fez lá, eu comecei a olhar. Eu tinha 10 anos, em 88. Aí comecei a fazer esses. Olhar e treinar no cabelo dos meus amigos e tal. Foi dessa forma que tudo começou. E na pandemia eu escrevi esse livro. Ele está sendo revisado. E aí, quando ele estiver pronto, eu vou mandar um exemplar para você. Quem sabe se você não ah, vem com buscar certeza, aqui, né? Vem aqui com certeza, ministrar, pode né? deixar. Entendeu? Pois é, exatamente. Vem ministrar um workshop. Quem sabe a gente sobe lá nós dois juntos, né? E Amém. aí a gente vai ser muito massa. E a gente vai trocar umas ideias muito Certeza, massa. Viu? Mas coloque isso aí em prática que é legal. Vai escrevendo, sabe? Vai escrevendo. né? Verdade, tem que colocar aí mesmo. Isso, exatamente. Muito legal esse papo aqui com você. Você tem uma história muito bacana, viu? E essa parte de educar, vamos lá. Eu quero entrar numa parte interessante, porque aí você tem toda uma mudança. Parece ser a mesma coisa, mas não é. E aí a gente vai fazer agora uma mudança. Mas antes disso, eu quero falar sobre a Casa do Barbeiro. Casa do Barbeiro RN é o nosso parceiro. Parceirão nosso, viu? Se você quiser comprar algum produto, quiser falar com algum consultor, é só entrar em contato lá no Instagram dele. Eles são a nossa distribuidora aqui. Eu, particularmente, consumo um produto da Casa do Barbeiro. Tá lá, fale lá com o pessoal lá. O grande Fagner Braz.
Vai lá, ele tem produtos Essa e casa do barbeiro equipamentos. aí é famosa em todo E lugar já, né? Não só aqui em exatamente. Natal, Pois é, Bra- exatamente. no Brasil todo já. Pois é, Acho que já é exatamente. famoso já deles. Eles estão abrindo uma unidade dele de distribuição em Campinas, Caroline. Eles estão abrindo lá, Que Campinas. maravilha. Legal demais, viu? Pois é, aí eu quero falar, vamos falar agora de uma mudança, porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Você está nessa área todinha, fazendo esses trabalhos, fazendo tudo direitinho, e aí você muda a chave. Você agora vai ser educadora agora de cabelos masculino. Vai ser agora educadora de barbeiros. Como foi que veio essa mudança, Carol, na sua vida? Como foi que veio essa mudança? Quando foi que virou a chave? Que ano mudou a chave? Ó, faz 4 anos que virou essa chave. Eu estava dando curso aqui em Curitiba, no Paranaguá, e aí uma mulher me viu e falou assim: "Nossa, você trabalha tão bom, tão bem, né, em cima do palco, as técnicas de tesoura. Você não quer dar curso, para os meus barbeiros?" Aí eu falei: "Curso para barbeiro?" Ela falou assim: "É, tá muito em alta agora, eu tenho uma escola e eu sou de São Paulo, eu te levo para lá." Eu falei: "Ah, é, então fechou, eu vou ver como que é, porque eu também sou paulista." Aí ela: "Ah, não acredito, sério? Eu sou de Diadema, tá?" Eu falei assim: "Ah, mas tô lá perto." E aí foi quando eu tive a minha primeira experiência com a barbearia. Eu comecei a dar aula na Ibel Formação, que fica em Diadema, e ela me deu essa oportunidade. E como eu já tinha um currículo um pouco grande, ela me deu logo as turmas de instrutor para barbeiro, aonde eu comecei a dar curso de colorimetria, visagismo e técnicas de tesoura. E eu tenho aí muitos barbeiros que eu dei aula hoje são conhecidos no Brasil inteiro, né, foram meus alunos, como o Victor Canavarro, Magrão, tem bastante Dentinho, tem bastante Cabeça, tem bastante barbeiros aí. Como é o nome daquele rapaz, aquele barbeiro lá que nós estávamos juntos lá? Lá no Ah, não Barber vou me Day. lembrar agora. Não lembra não dele não. No Barber Day Conference de 2017. Você não lembra não? Não vou Ele estava lembrar. com a gente lá e tal, e a gente começou a bater um papo. É muito Inclu- barbeiro, né? Inclusive o Maicon chegou lá perto da gente nesse dia e tal. Ele estava lá pertinho lá. Não lembra não, né? Eu também Não não estou lembro. lembrado do nome dele agora no momento, né? Eu não Então, vou lembrar porque são muitos, né. isso, Hoje em dia a barbearia realmente, de uns 5 anos para cá, ela deu um boom, né, assim, no Brasil inteiro. Tá muito rápido o crescimento da é. barbearia. E aí foi exatamente nesse momento que, eu comecei a dar aula lá nessa escola e já comecei a ter outras procuras. Os barbeiros queriam aula particular, e eu comecei a dar aula para barbeiro. E nas feiras, quando eu comecei a ir na feira, eu também levei um susto, porque antes as feiras só tinha coisas femininas. E aí, realmente, de repente, eu cheguei na feira e tinha muito stand, tinha uns 3 stand grande de cabeleireiro, de barbeiro, Hum. que era da Madrinha, né, que é do Rio de Janeiro, o pessoal do da Madrinha do Corte, não sei se vocês conhecem aí, da Batalha dos Barbeiros. Sim, sei, conhecemos. Aí Eu eu conheço. tinha o stand grande também da Alpha Look e tinha um stand grande de outra marca de barbearia. E aí eu fiquei encantada, assim, eu falei: "Caramba, como assim?" E aí eu fui conversar com a madrinha, né, da Batalha dos Barbeiros, e aí ela falou pra mim: "Você sabe fazer fade?" Eu falei: "Sei não." Aí ela falou: "Então como você disse ser barbeira?" Eu falei: "Não, mas eu não sou barbeira, eu quero me tornar barbeira, mas eu tenho um currículo muito grande, eu tenho esse conhecimento." Comecei a contar um pouco para ela. Aí ela falou assim: "Ah, então sobe aqui no palco, tome o microfone, quero ver como que você vai se sair." E aí eu já fazia algumas apresentações, e nesse dia eu lembro que eu apresentei um dia inteiro para ela no palco, e ela falou: "Menina, você tem muito jeito, você não tem vergonha, você já foi." E aí eu entrei para a Batalha dos Barbeiros e trabalhei um tempo com a madrinha. Eduquei os educadores dela, passei bastante curso de tesoura, e foi uma experiência bem bacana. Ah, E aí eu legal. fiquei um tempo com o pessoal lá do Rio.
E foi essa transição foi fazendo devagar. Hum, E aí quando eu cheguei, eu tive uma mudança, né, comecei a namorar, e aí eu vim para Curitiba. Curitiba, sim, certo. Aí quando eu cheguei em Curitiba, eu queria trabalhar como cabeleireira, procurei alguns salões, só que eu só conseguia como auxiliar, porque eu não tinha clientela. E o pessoal quer alguém que tenha uma carteira de clientela. É verdade. E aí tinha uma barbearia dentro do salão, onde eu comecei como auxiliar. Fiquei 3 meses, né, trabalhando como auxiliar para um cabeleireiro num salão bem reconhecido aqui. E eu vi que tinha uma barbearia. E aí eu fui lá na barbearia, eu falei assim: "Ó, meninos, eu sou barbeira também, sei cortar masculino. Eu queria saber quando vocês não quiserem vir trabalhar, quiser uma folga, eu venho do dia, né, vocês me pagam e eu venho no lugar". E aí pegou, assim, Sim, toda semana eu trabalhava na barbearia, todo domingo, vários fins de semana, eu ia trabalhar na barbearia. só. E só E aí, desenvolvendo, e só desenvolvendo, só desenvolvendo habilidade, devagarzinho, devagarzinho, devagar. exatamente. E aí, quando eu vi um dos barbeiros que trabalhava nessa barbearia, ele foi para outra barbearia, dentro da Casa W, um salão super renomeado aqui em Curitiba, e ele falou assim: "Ó, Carol, tem uma cadeira, você não quer ir trabalhar, né, tipo, assumir uma cadeira de barbeira, você vai ser só você". E aí eu aceitei. E aí eu fui para esse outro lugar e já como barbeira. E aí quando eu vi, virei barbeira. Ah, que legal. Carol, tome uma água. Tenho que tomar uma aguinha. Uma aguinha que é bom, viu? Tem que bater um papo que é muito, muito tempo, é história, né? Muito legal. Sim. E aí tudo começou. Aí você hoje, eu vejo que você domina muito bem como você tinha todos os traços, como você tinha todas as linhas, como você é muito conhecedora das linhas geométricas, né? De tudo isso Isso. aí, e isso tudo enriquece no projeto que você tem, que é justamente desenvolver a parte do visagismo, né? Porque quando nós falamos de visagismo, nós falamos de todo um conceito por trás disso, né? Não é só o cortar o cabelo, é mais do que cortar. E você tem passado isso hoje para os seus alunos. Mas nos conte um pouco mais sobre isso, por gentileza. É, para mim o mais difícil foi pegar tudo que eu sei e trazer num vocabulário masculino. Então, assim, essa para mim foi a minha maior dificuldade. Aí já veio a pandemia. E eu digo que esse ano é o primeiro ano realmente que eu tô me sentindo barbeira, que eu tô me sentindo realmente com essa autoridade de falar mais. Eu tenho um curso online, né, de barbearia. Tô para lançar mês que vem o meu curso também. Tô fazendo as gravações. E eu tenho muito conhecimento na geometria de corte, na arquitetura. E aí eu descobri que no masculino se usa muito mais linhas retas e quadradas, e eu usava ainda muitas linhas circulares, que é por causa do feminino. E aí entra o visagismo, que o visagismo, ele é a ciência que estuda o rosto. O rosto, isso. O rosto. Então, através do rosto, você consegue identificar um pouco o temperamento e a identidade do seu cliente. E aí a gente consegue harmonizar através de um corte de cabelo, através de uma barba, o bigode, a gente consegue acentuar e equilibrar o rosto, né? Então, o visagismo ele entra nessa parte de você vender a ideia para o cliente. Eu sempre falo que é através de ciclos, né. Às Uhum. vezes é um término de relacionamento, às vezes é uma nova profissão, um novo romance, ou ou alguma mudança que a pessoa tá fazendo na vida dela, esse ciclo se fecha e se abre. Então quando abre um novo ciclo, ela quer mudar alguma coisa nela, e Isso, geralmente é o quê? O cabelo e a barba. Ou isso. é a cor, ou é o corte de cabelo. Porque ela tá visualizando sempre a mesma coisa através no espelho. Então, quando ela faz esse novo ciclo, ela busca um profissional que possa fazer um corte diferente. E aí, quando você tem um conhecimento do visagismo, é a hora que você consegue vender essa consultoria, que é uma conversa
através de algumas técnicas que você vai falar para o cliente, vai ter essa percepção maior, vai falar sobre visagismo e o cliente se encanta, né? Vê que realmente você é um profissional um pouco mais qualificado, não só cortando o cabelo, mas E, você vai entregar algo que ele sentia que era aquilo que ele precisava, mas e, ele não imaginava que existia. isso, Então você exatamente. consegue, entregar um trabalho mais equilibrado com a personalidade do cliente. Tenho até uma experiência para contar sobre isso, sobre o visagismo. Chegou um cliente na minha cadeira, ele tem um cabelo um pouco crespo, né? E aí aí eu fui fazer todo esse estudo que você fez aí, né? Como eu manjo do visagismo, né? Que estudei. E aí, quando eu chego para ele passava sempre a maquinazinha, e ele dizia que o pessoal lá da cidade dele, não, o seu cabelo não, tipo assim, não dá para fazer tipo corte. Eu disse, não, cara, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta para você. Vamos mudar esse corte de cabelo. A partir de hoje, nós vamos entrar nesse projeto aqui e nós vamos mudar esse corte de cabelo. Até hoje ele chega. Hoje até os outros barbeiros da barbearia já atendem ele porque eu já passei a informação para eles. Mas Uhum. até hoje ele me agradece. Os amigos dele, porque eles são de uma cidade aqui do interior, e eles vêm, quando vem uma comitiva, vem um prefeito da cidade, vem Que eles legal. todos, vem a galera todinha. E esses dias, ele sempre, quando ele encontra comigo, ele diz, olha, Edu, olha aqui o cabelo que você fez. E aí eu mostro para ele que justamente esse estudo do visagismo faz você levantar a autoestima do seu cliente, faz você Exatamente. elevar e você estudar também e melhorar isso tudo em um simples corte de cabelo, porque nós não somos cortadores de cabelo. Nós É somos, verdade. trabalhamos com imagem pessoal, trabalhamos com autoestima da pessoa. E é isso aqui é massa. Então, todo esse conhecimento que você tinha lá atrás, tudo isso é como o meu conhecimento. Eu trabalhei 10 anos com o público unissex, né? Trabalhei, não, comecei cortando cabelo, comecei como barbeiro e depois mudei e aí depois voltei para a área de barbearia. Depois a gente vai entrar um pouquinho nessa história aí, depois eu te conto. Tá lá no livro. É, eu falo que seria muito bacana se todo, barbeiro fizesse algum curso feminino, porque aí ele Isso. consegue expandir um pouco mais o conhecimento dele. Porque o feminino, ele tem uma gama, assim, muito grande, né, um leque muito grande de química, de alisamentos, de entendimento maior. Então, o masculino, ele conseguiria crescer bem mais rápido na barbearia, né, do que ficar só no cabelo e barba ali só. De 20 minutos conversando para decidir a cor. Tem todo um detalhe por Todos os trás. detalhes, Não sim, é com isso? certeza. Ai, tá muito bacana o papo aqui, viu, com Carol, viu? Carol, o Chiquinho da Tesoura tá mandando um grande abraço para você aí, viu? Obrigada. Beleza, olha só, Chiquinho da Tesoura, estiloso todo, viu? Ele sempre vem assim, estiloso. Todos estiloso. Ah, tá vendo aí como ele é estiloso? Chiquinho da Tesoura, ele faz só bater um papo. Tá legal aí, Chiquinho da Tesoura? Ele disse que sempre que tá legal, ele fica só escutando. Ele disse que é um bom ouvinte, sabe? Mas vamos Sim, falar um sim. pouquinho, Carol, da Crescitrate. A Crescitrate é uma linha de tratamento termocosmético que ela uma linha excelente para quem tem problema de quedas de cabelos, né? Então essa Crescitrate, ela no Nordeste. A Crescitrate, eu tenho trabalhado com ela e tenho visto resultados muito bacana. Beleza, Carol? Essa é a Crescitrate Nordeste, viu? Boa demais. Carol, o papo tá muito massa, mas vamos falar do oxigênio agora, viu, Carol? Eu te Vamos conheci lá. no Barber Day Conference em 2017. Nós nos conhecemos lá, batemos mal papo e a gente vinha conversando, sempre falando dos projetos, né? Você falando dos seus projetos aí, né? Eu vejo que você é muito antenada, muito. E aí você teve em dois eventos muito legais, né? Que foi o Barber Day Fashion Week, é isso mesmo? Não, Barber Day. Barber Week. Exatamente. E o Barber Day Conference, que teve agora, Exato. recentemente. Agora, Agora, recente, esse fim de semana. semana passada você estava lá, né? Estava. Pois é, exatamente. E lá você trouxe um oxigênio. Com certeza. Muito oxigênio para continuar. Aham. Estamos numa mudança muito grande,
para a era digital. Então, a gente cada vez mais a gente precisa se organizar dentro das redes sociais, né? Precisamos ter um direcionamento. E esse Barber Day Conference, né, o Oxigênio, ele mostrou muito isso. Tivemos 3 apresentações de corte. Um foi a nova tendência, né, de 2023, e Certo, 2 apresentações de corte. O restante foi todinho de marketing digital, de network, liderança e posição de marca. certo. Então, foram assuntos, assim, que realmente cada vez mais, está importantíssimo se você quer crescer, se você quer desenvolver, mostrar mais, né, o seu diferencial, precisa conseguir mostrar isso através das redes sociais. Isso, concordo com você. Me diga, você podia me dizer quem eram os palestrantes que trouxeram essas temáticas dos cortes e as tendências? O Então, Skin Salon estava lá, não estava? Skin Salon, de corte foi o Josh ó, Monalaka, né, ele sim, tem aí, é Londrino, um né? dos ele é um dos barbeiros mais conhecido no O mundo mundo, inteiro, isso. aonde ele traz técnicas de tesoura e grandes tendências. A gente teve o Sky Salon também, Isso, que é um porto-riquenho, que isso. ele é da Costa Rica, né? Ele reconhecido como um dos melhores fade do mundo também. Eu estive com ele também, É, tive com ele, olha, foi, tive com que ele também. maravilhoso. Foi, estava no evento que ele estava, justamente um Sim, evento promovido por seu Elias. que legal. O seu Elias, ele fala isso sempre, né? Que ele aprendeu o fade com escalo. Ele Isso, pegou ali e é isso. isso, E aí nós tivemos também o Spade Fate, que é diretor criativo da UOL no mundo inteiro, aonde ele fez uma surpresa para o seu Elias, que ele falou que fez essa tendência, né? Ele fez um desfile de moda de cabelo assim bem incrível. Então isso. foram esses 3. Foi Pois bem é, bacana. muito massa. Quando eu conheci seu Elias, eu conheci no Rio de Janeiro, em 2015. Tinha 35, era um workshop, tinha 35 barbeiros lá. Tinha 35 Olha, barbeiros. A gente bem pertinho e tal. No outro ano, ele fez um evento daquele lá, um Barber Day, para barbeiros, os melhores barbeiros, alguma coisa dessa natureza, e tinha 700. nossa. No outro tinha 1.700. Eu não sei se era 700 ou era 750. No outro tinha 1.700 barbeiros. 2017, quando eu lhe conheci. Pronto. Ele fala bastante. Dessa vez teve 1.800 barbeiros. 1.800 barbeiros. E tinha É. barbeiro, tinha muitos barbeiros de fora do Brasil, Carol? Teve, se eu não me engano, acho que teve uns 5 países dessa vez. Hum, olha só que legal. Massa É, demais, viu? a gente está expandindo muito, né? A barbearia realmente está vindo assim muito forte com essa parte educacional, de você conseguir direcionar e mostrar para os barbeiros que eles precisam cada vez mais nos representar melhor Isso. e valorizar, né, o seu trabalho, saber cobrar, saber se posicionar. Porque a gente gasta para buscar conhecimento, então a gente precisa valorizar nosso trabalho. Isso. Eu tive conversando com um responsável pela Tony Guy Brasil, e ele é de Goiânia, e ele falando sobre isso, né? Uma das importâncias de fazer isso. Isso é uma coisa muito interessante quando o barbeiro se qualifica e ele atende, ele tenta a fazer algo diferente. A tentar fazer um MEI, a tentar fazer cursos profissionalizantes, não ficar naquela mesmice achando que a profissão da gente é uma profissão qualquer. A profissão da gente é uma profissão muito boa, é uma profissão que dura daí anos, né? E a gente vem nessa crescente toda. Mas para isso nós precisamos de profissionais qualificados cada vez mais. E é isso que a gente precisa, é fazer como você, Carol, estuda, quer dizer, até hoje, continua estudando, continua passando seu conhecimento. Tudo isso aí enriquece, só enriquece, né? E eu vi lá que você tinha muitas barbeiras também, Carol. Me fale daquelas barbeiras lá. Também cresceu o número de barbeiras, viu? Você é uma representante delas.
Obrigada. A Barbeiras também vem crescendo muito e a gente tem um grupo, no Instagram e também no WhatsApp, aonde nós temos mais de 200 barbeiras. Então, todos os eventos que eu estou presente ou alguma das meninas representantes do grupo a gente divulga, né, e marca um horário, marca um local para tirar foto e estar presente. Então, por isso que sempre tem uma foto assim de umas das barbeiras unidas, né? Porque a gente vê a quantidade de homens que tem fazendo palestra, divulgando seu trabalho, e existe barbeiras muito boas também, qualificadas, só que não tem o reconhecimento. Então a gente está lutando aí junto para esse reconhecimento cada vez mais. Isso. Sem falar que vocês, assim, eu tive uma barbeira, já trabalhou comigo. E eu via, Carol, que ela era diferente. A forma como ela fazia a barba, porque dá mais importância aos detalhes. A gente é um pouco mais detalhista Mais mesmo. detalhista demais. Ela era muito detalhista. Hoje essa menina está na Itália, tá? Ela trabalhou comigo, hoje ela está na Itália. E ela, queria até mandar um abraço, Amelie, né? Tudo de bom, valeu, tudo de bom. Foi um prazer você ter passado lá pela barbearia do Rocha, né? Foi legal demais, foi muito importante lá para nós. Foi muito massa. Então eu vejo que tem esse detalhe. Por ser detalhista demais, acaba o trabalho sendo um pouco melhor. É isso mesmo? Exatamente, com certeza. É verdade. Pois, Carol, nós hoje trouxemos aqui Carol, tá certo? Representando todas as barbeiras, né? E, Carol, você tem feito um trabalho muito bacana, eu tenho acompanhado suas redes sociais. Continue com essa energia boa, com a forma que você é, esse carisma boa, né? Isso é muito bacana. Se você quiser mandar suas considerações aqui, Bigodecast, pode fazer suas considerações aí, por favor, Carol. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar aí você por estar me dando essa oportunidade aí, agradecer a Deus, né, que me dá essa motivação, esse propósito em transformar vidas através da parte educacional. E eu falo que não é só, eu não educo, né, somente essa parte de cortar o cabelo, mas sim como para você conseguir se motivar diariamente para buscar, porque só através do estudo e colocando em prática que você consegue cada vez mais avançar, né, no seu sonho, nos seus projetos. Então, assim, não é fácil, a gente já está chegando no final do ano e às vezes a gente gosta de deixar para depois, né, mas a gente está cada vez mais com as redes sociais, as informações estão muito rápido, se você não faz, as pessoas estão fazendo por você, então a gente precisa cada vez mais, buscar, né, buscar ser diferenciado em algo e lembrar que cada um tem uma história para contar. Então é muito importante respeitar a sua história, respeitar o seu momento de crescimento e que se você estiver fazendo as coisas certas, uma hora vai chegar a sua vez. É isso daí, esse recado que eu deixo. Beleza. Você falou em redes sociais. Diga aí quais são suas redes sociais para o pessoal lhe conhecer lá melhor nas suas redes sociais. Bom, é Caroline Sangerotti em todas as plataformas. Facebook, Instagram, Twitter, canal do YouTube, TikTok, Kawaii também. Que massa, viu, cara? Eu fico muito feliz por você, tá? Um grande abraço, tudo de bom. Espero logo, logo a gente se vê aí, tá certo? E no futuro nós vamos arrumar um patrocinador para trazer você para Natal, tá certo, Carol? Tudo de Agradeço, bom. obrigado. Eu que agradeço aí. Bel- Sucesso para você aí, para o seu projeto. Estou acompanhando aqui, vai ser sucesso, certeza. Tá certo, muito obrigado. Eu agradeço muito. Esse é o podcast, é o Bigodecast com Edu Rocha. Valeu, galera.